Olá pessoal, estamos aqui de volta no nosso 13º episódio do nosso Foxcast. E eu estou aqui meio tristezinho porque o meu amorzinho não está aqui do meu lado, minha auxiliar, minha host auxiliar. E eu estou aqui sozinho, mas vai compensar porque a nossa convidada é de honra. Mais uma convidada maravilhosa que também veio ao nosso estúdio, e eu estou aqui falando da Luzia Santos, que está aqui hoje conosco, que vai nos oferecer a sua história de vida para a gente poder aprender muito com essa mulher, entendeu? Tem uma lição maravilhosa sobre o perdão, sobre resiliência, superação, enfim, ela vai nos falar realmente o que aconteceu com ela. Mas antes eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e também quero agradecer aos nossos patrocinadores, de uma forma toda especial, a Visão Transporte, sempre transportando sonhos. Design, móveis e decorações, muito obrigado. Se você quer mobiliar a sua casa, procure design e decorações aqui em Araguaína, na pessoa da irmã Débora. Marco Construtor e Empreendimento na cidade de Marabá, que também tem acreditado nesse programa, e louvo a Deus pela vida de cada um ali. E também a Aranet Telecom, uma família Aranet que também não tem medido esforço para nos abençoar e proporcionar para nós esse programa no ar o tempo todo. Obrigado, família Aranet. A Íntimos Cosméticos, Ezerral e Ruth Nilce, que desbravou essa empresa e que hoje também já tem a Eva, né? Cosmético, a distribuidora Eva. Muito obrigado, Ezerral e Ruth Nilce. E também a melhor ótica da cidade, a Ótica Vision, na pessoa da irmã Rose. Muito obrigado, Rose, por perseverar, por acreditar, por investir no reino de Deus. Ao Vilce e Lúcia, muito obrigado também, mais uma vez, por essa transportadora e também por nos ajudar, em nome de Jesus. Amém? Então, Amém. Estou aqui, como eu disse a cada um de vocês, estou aqui com a Luzia Santos. Luzia, graça e paz, shalom. Amém, tudo bem? pastor. Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Muito obrigado Na por ter graça. aceitado o nosso convite, Luzia. A honra é toda minha, pastor. Muito obrigado mesmo. E a gente sabe que você tem uma história de vida muito marcante, Luzia. Eu quero começar, né, te perguntando. Nós trabalhamos juntos 18 anos na Telegoiás, no Brasil Telecom. Então, assim, eu conheço um pouco da sua vida profissional. Você foi uma pessoa que me acolheu quando eu cheguei ali em 88, naquela empresa, no posto mais baixo daquela empresa, ali atrás daquele distribuidor geral. Nós éramos uma equipe naquela sala, mas você sempre sorridente. O que mais marca em você é esse seu sorriso, sua alegria, independentemente do que você está atravessando, mas você me marcou com o seu jeito de ser, acolhedora. Isso me fez muito bem. E hoje eu louvo a Deus porque você congrega comigo e mais uma vez você credibiliza a minha pessoa, está comigo. Mas assim, como foi sua caminhada na sua vida profissional e na fé, entendeu? Como esses dois mundos, Luzia, se conectaram enquanto você trabalhava lá atrás na Brasil Telecom, há 18 anos comigo. Então assim, eu queria saber um pouco sobre a sua vida. Pastor, para as pessoas me conhecerem um pouquinho melhor, eu venho de uma família de 10 irmãos e meio. Uau. Por que o meio? Porque o mais velho é filho só do meu pai. Ah, entendi. Então são 10 e meio. Sou de Nova York, Maranhão. Hoje eu tenho 67 anos. Então Maranhão tem uma cidade com esse nome? Nova York. E é linda. Então você é internacional, né? Tranquila. Cidade tranquila, viu? Lá os bodes passeiam de beleza, nas praças, tudo. Mas é uma cidade bonita. E eu vim para o Tocantins, antigamente era o Goiás, pequena ainda. Uhum. E fui morar num povoado perto de Babassulândia, por nome Palmatuba, e tinha o apelido de Garrancho. Meu Jesus. Então ali eu trabalhei em auleria, fazendo vasos, fazendo tijolo, telha, ainda na adolescência. Ali eu fui quebradeira de coco também. E estudava em Babassulândia, 6 quilômetros do Garrancho até Babassulândia. Que lindo, Luzia. 6 para ir, 6 para voltar.
E quando eu terminei o ensino fundamental, eu vim para Araguaína, mais 3 irmãos. Então, como eu era mais nova, eles trabalhavam e eu cuidava da casa. E um dia eu resolvi, ainda tinha o quê, de 15, 16 anos, eu quis trabalhar. E foi engraçado porque eu ficava para fazer a comida e eu fui até no açougue comprar carne. Encontrei uma colega, disse: Luzia, está trabalhando? Não. Quer trabalhar? Quero. Tem um escritório de contabilidade ali, precisando de uma pessoa. Olha E só. eu fui bater lá. Aí cheguei lá, coincidência, a secretária tinha o meu nome e nasceu no mesmo dia, no Não, mesmo Luzia, ano. Só, Aí, só não nasceu na mesma cidade. aí já gostou, né? Aí o dono perguntou assim se eu tinha datilografia. E eu respondi: eu acho que eu tenho. Eu vou olhar lá em casa, acho que eu tenho. E ele fez a boca de sorrir e falou para a secretária: faz um teste com ela. Era aquelas máquinas de... Sim. E ela botou o papel, aí digitou algumas coisas lá que eu tinha que digitar um texto. Aí disse assim: na hora que ele entrar, tu puxa o papel e entrega. E assim eu passei. Meu Não Deus. foi honesto, mas foi ter uma brincadeira. E eu trabalhei comecei aí. Aí nunca mais parei. Comecei a trabalhar com 14 anos, nunca mais parei. Trabalhei em várias empresas até chegar na Telegoiás. A Telegoiás era uma multinacional, né? Uhum. E por lá eu trabalhei 17 anos. E casei quando eu estava trabalhando na Telegoiás. Casei em 86. Tive 2 filhos. O Danilo Sandes, que nasceu em 86, e a Daniela Sandes, que nasceu em 88. E Telegoiás privatizou, eu já estava mais para de tarde do que para meio-dia, né? Só o ensino médio. Foi muito difícil para mim naquela época. E eu tive uma depressão, que antigamente as pessoas tratavam a depressão como se fosse frescura, né? E não era. Eu sofri bastante, eu tinha medo de sair de casa. Eu tinha medo das pessoas me perguntar: o que tu está fazendo? Eu tenho que responder: nada. Aquilo para mim doía. Porque eu sempre gostei de trabalhar, ter meu sustento. E na época, meu ex-marido, ele ficava mais na roça. Ele vinha de 30 em 30 dias. Quando eu trabalhava na Telegoiás, a gente tinha os tickets, eu usava os tickets do mês. Aí quando acabava, aí o dono do comércio dizia: não, pode levar a Luzia, depois você acerta. Tudo bem. Meu esposo fazia a compra, quando voltava pagava a compra e tal. E quando eu fiquei sem o emprego, isso marcou bastante para mim. Eu fui fazer a compra e quando eu cheguei lá que peguei o carrinho, a esposa dele ficou me olhando, ficou acompanhando. Onde eu entrava, ela ficava olhando. E eu estranhei, porque eu chegava lá, ela me tratava bem, conversava comigo. E quando eu peguei as compras, e nesse dia eu não tinha nada em casa, nada. Com 2 crianças em casa. Aí eu cheguei no caixa, ele deixou eu passar a mercadoria todinha e tinha umas 6 pessoas atrás de mim. Aí ele falou assim, eu falei assim: você anota que o Walter vai chegar, esse final de semana ele vem e acerta. Ele: não, acabou o caderninho aqui. Nossa. E eu saí dali, meu mundo acabou, sabe? Fui para casa, chorei bastante. E as crianças, né? Criança quando tá com fome não quer saber. Exatamente. E eu chorei. Aí eu fui para a casa da minha irmã com as 2 crianças. Aí ela: Luzia, tu já almoçou? Eu digo: não. Almoça? Eu digo: não, dá só para os meninos. E ela viu que eu tinha chorado, ela não quis perguntar. Depois foi que eu contei para ela. Aí ela: não, mulher, até o Valdo chegar, fica comendo aqui em casa, não tem problema não. Aí eu fui assim, atirada, né? Comecei a fazer bombom recheado, comprava aquele isopor pequeno, pagava os meninos para vender na porta de escola. Época de caju, eu catava, fazia doce de caju. Teve um ano que eu fiz 40 quilos de doce de caju, vendia tudo para poder manter. Tudo bem. E nessa época da dificuldade, eu chorava muito. E eu fui. A sua depressão foi daí? Foi. E você não tinha separado ainda, né? Não. Aí eu comecei para a igreja com a minha cunhada. E no primeiro dia que eu fui, a pastora ela estava pregando e eu comecei a chorar. E ela percebeu que eu chorava muito. E ela fez o apelo, eu também não liguei muito para o apelo. E quando terminou, ela veio falar comigo. Ela disse: irmã, você quer fazer um estudo? Eu não estou lhe convidando para ser crente. Eu estou lhe convidando para a gente estudar a palavra.
E eu aceitei. Foi 2 meses estudando. E lá no finalzinho da apostila, estava a pergunta: quer aceitar Jesus? E eu não aceitei, não respondi sim ou não. Mas eu estava indo, todo mundo chamava de irmã, eu ia para a igreja, participava de tudo. E quando foi um dia, teve um congresso em Araguaína, ali no Laios do Noroeste, e minha irmã morava em Xambéu, também crente da Assembleia de Deus, e veio. E ela me convidou para ir. Aí eu digo: não, eu não vou não. Não, vamos, eu não quero ir sozinha, não quero chegar sozinha. Ele insistiu tanto, eu fui. E muita gente, eu fiquei lá no fundo. E na hora do apelo, o pastor fez o apelo e tal, e ninguém se manifestava, algumas pessoas começaram a ir, e ele dizia assim: ei, você, eu estou falando com você. Não faça igual aqueles 2 pescadores do Rio Amazonas. Que foram pescar e durante a pescaria veio uma tempestade, o barco arrebentou e a água levou eles para o mar. E lá cada um agarrou um pedacinho da madeira do barco. E quando foi no segundo dia, um deles falou assim: eu vou beber, que eu não aguento mais de tanta sede. E eles falaram: rapaz, não bebe, que se tu beber tu vai morrer, que a água é salgada. Não, mas eu vou morrer de qualquer jeito, vou beber. Bebeu, morreu, aí ficou 2. Aí o segundo não aguentou, também bebeu, aí ficou 1. E ele orava, pedia a Deus: Senhor, me olha para mim, me ache, me vê, eu estou aqui. E ele orou, e ele cansado ali de segurar, e me frio, e sol e tudo, ele acabou adormecendo. Aí ele acordou por um barulho de um barco bem grande. Aí ele acordou e viu na proa do barco o comandante, né? E ele começou a gritar: água, água, me dá água, quero água, estou morrendo de sede, me dá água. Aí ele lá de cima olhou assim para ele: por que você não bebe? Você está no Rio Amazonas, rapaz, água doce, bebe. Aí que ele viu que estava no Amazonas, ele disse assim: do mesmo jeito é você. Você já conhece a palavra, você já sabe quem é Cristo, sabe o que ele pode fazer por nós, e você está resistindo. Menina, aquilo foi para mim. Quando ele falou assim, eu digo: é para mim. Foi um dia de domingo e só tinha culto na quarta-feira. Eu fiquei doida para chegar o dia do culto, para a pastora fazer o apelo. Entrou em você. Para a pastora fazer o apelo e eu aceitar a menina e pronto. Aí eu me batizei na Igreja Batista, foi em Miranoche. No dia do meu batismo, o Danilo entrou nas águas junto comigo. Nós 2 se batizamos. E começou nossa caminhada na fé. Aí quando eu vim para Araguaína, eu desviei. Fiquei desviada, né? Também muita dificuldade, muitas decepções, muitas coisas assim. E um dia o meu irmão, Carlos Manuel, foi na igreja Ágape, que a esposa dele era evangélica, ele pegou e disse assim: Luzia, o pastor Amilson perguntou por ti, disse que é para tu ir lá na igreja. Aí eu digo: tá, qualquer dia desse eu vou lá. Aí uma irmã de uma colega minha do serviço, também estava no estado de depressão muito avançado, e o Zé Carlos, meu colega, falou assim: Luzia, vamos lá na Graci, que o pastor vai lá orar pela irmã da Graci. Agora. Aí eu fui. E lá, você até fez uma profecia, né? E naquele dia eu fiquei assim, eu digo: pastor, eu vou lá na sua igreja. E foi, no dia que foi eu e Danilo junto, né? Foi mesmo. Aí eu comecei o Danilo, o Carlos Manuel e a Nayane, a esposa dele. Aí até o dia que você apresentou para a igreja, eu não saí mais, né? Eu e nem Danilo. E eu tenho aprofundado no conhecimento, eu tenho buscado. E voltando lá, e quando eu aceitei, ainda em Araguaína, eu pedi a Deus meu sustento. Senhor, eu não quero bens, eu só quero meu sustento. Eu costumo desde 13 anos ter o meu dinheirinho, não ficar pedindo para ninguém, dependendo de ninguém. E o que aconteceu? E eu pedia, eu digo: um dia ele vai me ouvir. O Ferreira, que era um ex-colega meu da Tele Goiás, a esposa dele, souberam minha situação e foram me visitar. Aí disseram assim: Luzia, eu quero ir lá na tua fazenda, lá perto de Xinguara. Vamos lá passar uma semana lá? Aí, só que meu ex-marido não queria que eu trabalhasse. Queria que eu fosse lá para dentro da roça. E eu assim, eu gosto de ir, mas eu gosto de passear, para morar não. Aí eu digo: Ferreira, eu tô com um carro, mas está parado, porque eu não tenho dinheiro para pôr gasolina.
Se eu for, vai o Danilo e a Daniela. É você e 3 meninos, dá para ir no carro só. Ele, não, Luzia, eu arrumo seu carro, pode deixar que eu faço o que tiver de fazer. Aí que era uma Peugeot de carroceria. Ele disse assim, aí você leva as compras, né? E os meninos vai no carro pequeno. E dá para ir mais 2 com você na cabine. Beleza, essa nós arrumamos. Aí tem um posto ali em frente à rodoviária, ele parou lá, que era para ver a suspensão do meu carro. Aí quando o rapaz subiu, olha só, quando ele subiu o carro, aí tem uma parede de vidro que essa era o jardim, já era a rua. Uhum. E ali eu me sentindo assim, meu Deus, eu tinha dinheiro, quando eu tinha convidados, eu comprava tanta coisa, e hoje é os convidados que estão comprando para mim. Eu me senti assim, humilhada, né? Aí eu encostei ali e comecei a orar. Senhor, tem dó de mim, Senhor. Honra tua filha. Uhum. E ali eu comecei a orar e me deu um emprego, Senhor, só para me ter meu sustento. Chorando e orando, e olhando para aquela grama. Aí o Ferreira chegou, bateu no meu ombro. Lu, as inscrições do Banco da Amazônia estão abertas. Aí eu digo, Ferreira, que dia vai fechar? Não sei. Ferreira, me leva lá. E ele levou, chegou lá, a fila estava enorme. Aí eu entrei e perguntei que dia que encerrava, que era um dia de segunda-feira. Aí falou que era na sexta. Aí nós fomos. Eu digo, agora, Ferreira e Madalena, nós vamos orar para o meu marido aceitar, né? Eu trabalhar, que ele não quer que eu trabalhe. E aqui nós começamos a investir em oração. Chegamos lá, tem um morro bem alto. Lá, e a gente ia para cima do morro, 6 horas da tarde. Ali a gente louvava, orava, e pedindo o Espírito Santo para trabalhar no coração dele. Aí quando foi à noite eu falei para ele, eu digo, vai ter um concurso do Banco da Amazônia e eu queria fazer esse concurso. O salário é bom, tem os benefícios. Ele ficou calado. Então, só em ele ficar calado para mim já foi E ali nós continuamos orando. Aí quando foi na quinta-feira ele disse assim, a Luzia que quer fazer o concurso do banco, vocês têm que sair cedo. E ali nós começamos a arrumar as coisas. Olha, tá vendo? E se eu te disser que foi o Ferreira que me emprestou o dinheiro da inscrição, sério? Foi. E eu fiz e passei Ferreira em 14º lugar. Você. Passou aí, em 14º lugar. E eu tinha terminado o ensino médio em 79, não tinha estudado mais. E o concurso foi em 2001. E passei. Aí quando chegou o telegrama, eu fiquei muito alegre, pulava, gritava, obrigado, meu Deus, tu é fiel, tu é fiel. Deus. Aí minha irmã chegou alegre, sabe? Aí quando o meu ex chegou, disse assim, ficou assim. Aí eu falei, tá mandando escolher, tem 4 cidades pra gente escolher uma, que era Gurupi, Dianópolis, Miracema e Pedro Afonso. Ele disse assim, pra mim qualquer um, eu não vou mesmo. Aí pra mim foi um balde de água. Sério? Aí eu conversei com minha pastora. Eu digo, irmã Eudmir, o que eu faço? Ela disse assim, Luzia, se tu sente no teu coração que foi Deus que te deu esse emprego, não perde. Sim. Aí assim eu fiz. Então, a partir daí o casamento começou a entrar em crise, né? Veio a separação. Fiquei com os meninos na adolescência, ou melhor, na aborrecência, né? 12, 13 anos. Entrei no banco sem ganhar comissão, ganhando pouco, na cidade de Miracema. A separação não foi por conta disso, dessa decisão? Já havia um processo? Já estava um processo, já bem avançado mesmo. Aí eu fiquei lá em Miracema e Deus assim foi abrindo porta, porque eu fui sem dinheiro. Aí meu marido foi comigo na época, meu ex-marido foi comigo, e nós procurando um quartinho, uma coisa para eu ficar. Quando eu voltei, conseguimos. Quando eu voltei para pegar minhas malas lá no banco, a gerente do banco, onde é que tu estava, mulher? Estava te procurando. Eu digo, procurando lugar para ficar, para alugar. Não, você vai ficar comigo. O banco era embaixo e ela morava em cima, mais 2 pisos. E ela morava sozinha. Meu Deus preparando tudo. E ali eu fiquei 1 mês até receber o primeiro salário. E depois aluguei uma casa. E aí foi abrindo as portas. E essa gerente, ela me ajudou muito, muito mesmo. E inclusive, quando eu estava em Miranorte, teve um problemão lá, sabe? Aí eu orei a Deus. Senhor, foi você que me deu esse emprego, só tu pode tirar. Você sabe que eu não subtraí nada do banco, você sabe que eu não fiz nada errado. Mas as evidências apontam, né? Porque quem apontou foi o gerente, e o gerente fugiu, amanheceu, anoiteceu. Mas como eu era
tipo subgerente lá. Aí eu digo, Senhor, está em tuas mãos, tu me conhece. E Deus, assim, quando ele faz as coisas, é tremenda. E o auditor que veio para ver o caso, ele foi muito bacana comigo. Ele foi muito bacana mesmo. E só foi uma advertência e estou no banco até hoje, graças a Deus. Amém. Então, assim, foi mais uma confirmação que Deus me deu esse emprego que eu estou até hoje. Até hoje, graças a Deus. Que bom, Luzia. Aí, assim, eu com os meninos, solo, totalmente, passando dificuldade. A separação aconteceu, eles tinham quantos anos? 12 e 13. 12 e 13 anos. É uma fasezinha bem... Aí depois de Miracema eu vim para Miranorte, de Miranorte eu retornei para Araguaína. Ok, a gente sabe que o Danilo, ele se formou em advocacia, em direito, né? E aqui partindo para as lembranças, o impacto do Danilo. Assim, todos nós sabemos o que aconteceu com o Danilo. Seu filho Danilo Santos, congregou comigo, fez parte das primeiras diretorias da ONG ABA, amigo do meu filho Levi. Ele foi uma pessoa muito, muito, muito especial mesmo, Luzia. Um exemplo de dedicação e fé. Eu não canso de falar disso, do Danilo. E a gente sabe o que aconteceu. Eu queria que você explicasse o que aconteceu com o Danilo e quais as principais lembranças e lições que Danilo deixou na sua vida e na de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Olha, tanto o Danilo quanto a Daniela, eles foram criados no modo antigo. Não tem esse negócio de não pode bater. Eu batia, mas era com cipózinho. Eu não batia de cinto, com pau, puxão de orelha, essas coisas não. Mas antes de bater eu explicava por que estava apanhando. E assim, tudo que foi ensinado por Danilo, ele levou a sério. Um dia eu cheguei em casa, coloquei minha bolsa lá e morava na rua de chão, assim, distante, e tinha um vendedor de picolé, e ele tinha uma buzininha. De longe, ele e o menino tudo corria comprar o picolé. E ele foi na minha bolsa, pegou R$50 e correu. Chegou lá, deu o pão, pegou o picolé e saiu. E a avó dele viu. Moço, o menino lhe deu R$50. Aí ele ficou assim, ele é meu neto. Naquela época, 50... Era muito dinheiro. Era. Aí disse assim, eu quero o troco, ele é meu neto. Aí ela pegou o troco, chegou lá e me falou. Aí quando a avó foi embora, eu chamei ele lá dentro. Aí eu digo, olha, a mamãe vai lhe dar uma lapada aqui. Ele tinha uns 6, 7 anos mais ou menos. A mãe vai lhe dar uma surrinha bem aqui para você não esquecer. Dinheiro a gente só ganha trabalhando ou se o pai ou a mãe lhe der. Uau. A gente nunca pega dinheiro na bolsa dos outros, mesmo que seja da mãe ou que seja do pai. Aí eu aprendi. Não, mas você vai apanhar para você não esquecer. E ali eu dei umas 3 varadas nas perninhas dele e falei, você ainda vai pegar dinheiro na bolsa dos outros? Você ainda vai pegar dinheiro dos outros? Como é que você ganha dinheiro? E ele, trabalhando, mamãe, tal, beleza. Ele morreu com 29 anos. Se ele dissesse, mãe, você tem dinheiro? Tem, meu filho, pega lá na minha bolsa. Ele pegava a bolsa e vinha, me entregava para eu pegar. Com 29 anos. Por isso que a palavra diz, ensina teu filho a andar nos caminhos. Porque quando tiver grande, nunca se desviará. E o Danilo levou isso a sério. Ele não tinha vergonha de dizer que era pobre, ele não tinha vergonha de dizer que não tinha dinheiro. Ele não tinha. Ou para namorada, ou para os amigos, seja para quem for. Não vou não, estou sem dinheiro. Não, eu não posso. Ele nunca quis, assim, ser o que ele não era. Ele era bem pé no chão. Então, isso aí foi uma lição para mim. A gente que estuda a palavra e vê o que está escrito lá e a gente vivenciar. Deus a Bíblia é atualizada. Então, para mim, assim, o Danilo, ele fez o direito com muita dificuldade. Porque eu não tinha condição de manter... o primeiro curso que ele escolheu foi administração. Fez 2 períodos, não gostou. Aí depois, mãe, eu quero ciência da computação. Só tinha em Palmas. Meu filho, eu não tenho condição de lhe manter em Palmas e pagar a faculdade e tudo mais. Aí ele, não, mãe, vamos dar um jeito.
Aí foi a festa de confraternização do banco e o pessoal convidava ele para quando era a entrega de prêmios, melhores, aquilo, chamava ele. E ele ia fazer as entregas. Aí eu tô lá na festa, ele me liga. Mãe, você tá em casa? Eu digo, não. Mãe, aconteceu uma coisa boa demais. Vá para casa que eu quero lhe contar. E eu fui, chego lá e ele contando todo alegre. Mãe, lá quando nós entregamos, que sentamos na mesa, adivinha quem sentou do meu lado? Eu digo, quem? O Paulo Sidney. Que na época ele ia assumir o Estado. O Estado. O Estado. Aí eu sentei perto dele, que o filho do Paulo Sidney, quando pequeno, ele ia lá para casa brincar, jogar bola e ficava tudo sujinho. Eu levava para o tanque, lavava, quando a mãe pegava, tá tudo banhado. Então eles foram criados assim quase juntos. E ele pegou e falou, doutor Paulo, você sabe que minha mãe separou do meu pai? Minha mãe está sozinha com eu e a Daniela, e ela está ganhando pouco, está passando dificuldade. E eu quero fazer um curso que só tem em Palmas, que é a ciência da computação. Eu queria, assim, que você arrumasse um serviço para mim. Não precisa ser do Estado. Qualquer coisa. E na sua casa, se tiver piscina para limpar, se tiver fazer compra, serviço de banco, eu tenho uma bizinha, eu levo. Eu faço qualquer coisa. Aí disse que o Paulo Cid só encostou assim na cadeira, começou a pegar no bigode, que ele tinha aquela coisa assim, sabe? E as lágrimas começou a descer. Nossa. Aí ele disse que ficou sem jeito, meu Deus, ele está chorando. Aí disse que ele disse assim, Danilo, eu tenho um filho que pode fazer o curso que ele quiser, aonde ele quiser, e ele não quer. E você com tanta vontade não tem condição. Deixa que eu vou te ajudar. Aí quando foi em fevereiro, ele me liga, mãe, a secretária do doutor Paulo me ligou, quer fazer uma entrevista comigo amanhã. Aí nós corremos comprar roupa, essas coisas, tudo para entrevista. Quando entrevistou ele, que era um salário de 1.800 na época, aí falou para ele, espera um pouco. Aí sumiram, que era um rapaz e uma moça. E ele ficou, meu Deus, quando voltou, ele disse assim, olha, Danila, a gente viu aqui que você tem um potencial muito grande, tem um conhecimento muito bom, a gente vai te passar para outro cargo. O salário era 2.400 no diário oficial. Meu Deus. E lá ele começou a fazer a ciência da computação. Fez um período e não gostou. Aí fez direito. Quando ele fez o primeiro período, mãe, me achei. É isso que eu quero para minha vida. Eu digo, então se acha mesmo, porque eu não aguento estar fazendo despesa, jogando dinheiro fora. Ele disse, não, mãe, não é jogando dinheiro fora não, porque esses 2 períodos que eu fiz de administração eu aprendi. Esse outro período que eu fiz da computação, eu já tenho ideia como é que funciona. Então, não é jogado fora, eu aprendi. Sim. Beleza. E ele, para fazer esse direito, ele sofreu. Quando ele perdeu o emprego lá em Palmas, porque quando muda de governador, troca tudo, que era contrato, aí ele vinha para Araguaína, arrumava um serviço aqui. Perdi o emprego aqui e voltava para Palmas. E a faculdade assim, atrasando. Tem até um caso... Pastor, eu vou falar aqui rapidinho só para você ver o tamanho da dificuldade. Eu, na época, só recebia do banco. Tinha os tickets, quando era final do mês, eu ia lá, fazia as compras para ele. Ele brincava, porque quando ele chegava que abria a geladeira, estava toda surtida. Meu Deus, estou na casa errada, essa geladeira não é minha. Então, e pagava água, energia, aluguel, e deixava um dinheirinho com ele. E um dia, ele disse que estava com R$8 no bolso. E foi para a faculdade com muita fome. Aí ele assistiu aulas que a barriga roncando. E quando ele saiu, tem um moço que vendia espetinho na porta da faculdade. Aí eles que ficou olhando pro espetinho, olhava, aí o moço assim, você vai querer? Ele disse, não, rapaz, eu tô com um problema aqui matemático, eu queria que você me ajudasse. Aí o que foi, doutor? Chamava ele de doutor. Aí disse, eu tô com R$8. Aonde eu moro é uns 4 quilômetros. Se eu comer o espetinho, eu vou embora a pé, 11 horas da noite. E se eu não comer o espetinho, eu vou para casa com a barriga roncando, porque eu estou com muita fome. E minha mãe só vai mandar dinheiro daqui a 8 dias. Aí o moço olhou para ele, não, doutor, pode comer à vontade, quando você puder, você paga. Meu Deus. Aí pronto, aí ele começou a comer. Aí fez amizade com o moço, né? E quando ele terminou, ele chegou lá em casa e disse assim, já tinha pego a OAB, disse assim, mãe, um professor meu me convidou para trabalhar com ele. Mas ele paga pouco, só paga 1.500. Eu digo, meu filho, não pense em dinheiro agora. Não é hora de você pensar em dinheiro, porque você acabou de sair da faculdade. A teoria para a prática é muito grande.
vá, nem que ele não pagar nada, vá. Só em você estar no escritório, que tem nome, a pessoa já bem sucedida, Claro. você vai aprender, é lá a sua segunda escola. E ele ficou lá 2 anos com o Dr. Rainer. Aí ficou 2 anos, quando ele saiu de lá foi para montar o escritório dele. Aí eu lembro que eu fazia as captações, Danilo, eu tenho um cliente em tal lugar, para tu ir lá atender ele. Ele pegava a bizinha, bater no cliente. Aí eu lembro que um dia eu falei assim, Danilo, tem um cliente para visitar. Não, mãe, já passei dessa fase. Agora ele tem que ir no meu escritório para ver as dificuldades no começo, né? E ele foi indo, olha, e ele gostava muito da verdade. Quer ser inimigo dele, mente para ele. Até eu, às vezes, eu queria encobrir alguma coisinha ali e ele ficava nervoso. E ele estava assim, já tinha uma carteira de cliente boa, já tinha uma estagiária e já tinha uma advogada trabalhando com ele. E ele também era advogado do sindicato de enfermagem. E devido à demanda, ele estava mudando o escritório para um espaço maior e contratando mais 2 advogadas para trabalharem junto. Então, seria 4 pessoas lá com ele. Beleza. E ele morreu dia 25 de julho. Ele ia inaugurar o escritório dia 8 de agosto. A relação dos convidados, tudo pronto. 2017. A relação dos convidados, tudo pronto. Mãe, você cuida do coquetel que eu cuido dos convidados. E do discurso. Beleza. Pastor, o filho dele, que ele era pai solteiro, e o filho vinha nas férias. Mas as férias que ele veio para ficar mais tempo com o Danilo foi daquele ano, a de julho. E ele já tinha o quê? 10 dias com o Danilo ensinando ele a andar de bicicleta grande, ensinando ele algumas coisas, né? Ele estava com 9 anos. E iu para a fazenda lá do pai do Danilo. E o Danilo foi levar até Marabá. E quando ele chegou de noite, na segunda-feira, porque sábado e domingo nós ficamos no escritório terminando de arrumar as coisas. Aí ele tomou banho, veio, sentou e botou os pés em cima do meu colo. Aí disse assim, mãe, eu tô cansado, tô só a capa do Batman, mas eu tô feliz porque tá dando tudo certo na minha vida. E eu acho que a senhora vai ter que sair do banco para me ajudar no escritório, na parte administrativa, nas outras coisas e tal, porque eu quero um escritório em Palmas e outro lá em Novo Repartimento, que era perto do pai dele. Mãe, a gente vai entrar assim numa nova fase uma nova fase da nossa vida financeiramente. E o próximo ano eu quero fazer uma viagem. Eu, você, a Daniela, o Luquinha e o Gustavo. Eu digo, tá bom. E ali ele foi contar, mãe, ele contou os planos dele, contou quem devia para ele, o que ele tinha que pagar. E nós ia construir uma casa. E ele começou a falar tudo sobre a casa, porque de maio até julho tudo dele era para ontem. Tudo dele era para ontem. E quando foi de manhã cedo, porque ele tinha o hábito de acordar e fazer as ligações, responder as mensagens, ligava para o pai dele quase todos os dias e tomava banho, já saía pronto, tomava café, a gente ia para o serviço. E nesse dia ele saiu do quarto só de cueca, atendendo um telefone e ficou perto de mim. Onde é que vocês estão? No Atacadão? Ah, tá, beleza. Aí ficou ali ouvindo e depois perguntou assim, que carro que vocês estão? E eu ouvindo aquela conversa. Aí ficou um pedacinho, ele disse assim, ah, tá, não, é para eu poder identificar mais rápido, porque o estacionamento do Atacadão é enorme, né? Então, para me achar mais fácil. Não, tá bom, tá bom. Eu vou só deixar minha mãe no serviço e tô indo. Aí, quando ele terminou a ligação, ele se arrumou rapidão, aí disse assim, vamos, mãe, que eu tenho uns clientes esperando ali no Atacadão. Ele só falou isso, nós vamos pro serviço ali, ele disse, foi a última vez que eu vi meu filho. E quando eu cheguei no banco, a Valéria, que tinha formado em Direito, era o baile de formatura. Ela tinha me dado um convite. Aí ela disse, Luzia, sobrou um convite, não quer dar pro Danilo? E eu liguei pro Danilo. Era 8, quase 9 horas, liguei. O celular deu 2 toques e ficou mudo. E foi bem na hora que os caras pegaram ele. Porque toda a confusão, assim, voltando, assim, por quê? Que muita gente ainda não sabe, assim. O real motivo. O real motivo. Há 12 anos, antes do Danilo falecer, eu fiz amizade com uma família.
E era assim, era uma amizade que a mãe do mandante fazia aniversário dia 8, eu fazia dia 10, eu fazia dia 13. Então a festa era uma só. Tirava férias para a fazenda deles. Eu costumava comer na casa deles, comer na minha casa. Então Isso era aonde? aqui em Araguaína. Aqui em Araguaína. E o pai dele morreu, do mandante. Foi dia 6, se eu não me engano, ou se foi dia 8 de dezembro. Aí eu falei assim, quando foi dia 10, o dia do aniversário, eu falei assim, Danilo, vamos na casa de fulano, que é aniversário hoje, é chato ligar, parabéns, como é que eu desejar parabéns para uma pessoa que está de luto, vamos lá. E ele ainda falou, mãe, eu não posso, eu tenho um compromisso. Eu digo, meu filho, é rapidinho, eu só vou dar um abraço nela e volto. Ele, mas seja rápido, que a senhora fala muito. E ele foi, e nós fomos, chegou lá, sentamos, conversamos e tal, e ele, vamos mãe, vamos. Quando nós levantamos, a mãe dele disse assim, o mandante disse assim, mãe, por que você não tirou a dúvida com o doutor aí? E ela, que é? Do inventário. Aí ela fez a pergunta, ele tirou a dúvida e tudo, e ele pegou e disse assim, por que ele não contrata logo o doutor Danilo aí? Aí é mesmo, você pega, quanto é que você cobra? Eles já acertaram tudo, o Danilo já explicou como que seria e tal, e eu sei que o Danilo ficou uma semana pedindo declarações. Que declarações são essas? Quais os bens que tem, quais dívidas que tem, tudo. E ele ficava, ainda tem mais, ainda tem mais, ainda tem mais. Aí disseram, não tem mais nada. Beleza, ele deu entrada no inventário. Aí quando foi, finalzinho de fevereiro, chegou a mãe e o filho. Aí disse assim, doutor, você ficou perguntando o que tinha, nós tem um negócio aí que nós não falamos. Porque só eu e minha mãe que sabe. Meu pai tinha 900 mil para receber de uma pessoa. E esses 900 era para passar direto para outra pessoa. Eu quero que você coloque bem no inventário. Que eu e minha mãe pagamos com recurso próprio. Para lá no final a gente receber. 900 mil. É. Aí ele disse assim, não, isso aí é roubo, não faço não. Que o Danilo também era advogado dos outros irmãos. Sabe? Os princípios. É. Aí ele disse assim, não, isso aí eu não faço não, isso aí é roubo. Não faço de jeito nenhum. Aí ele, não, porque não sei o que, a gente vai te dar dinheiro, tal. Não, ele, não é questão de dinheiro, não. Questão de princípio, não aceito mesmo. Aí vai, assim, não, mas se a gente tá te pagando, você tem que fazer do jeito que a gente quer. Então, só para entender, eles queriam 900 mil, eles queriam... Eles pegaram os 900 mil do devedor para entregar para o credor. Então, ele queria que o Danilo botasse no inventário que os dois pagaram com recurso próprio. Entendi. Para lá no final pegar. Entendeu? Dos irmãos, não era nem o... Era um desvio, né, do inventário, do inventário, né? Para aí, beneficiar assim, eles. se a gente está lhe pagando, você tem que fazer do jeito que a gente quer. Aí o Danilo, não, as coisas não é assim não. Não funciona assim não, mas está fácil de resolver, vamos resolver agora. Aí, quer, doutor? Procura outro advogado que eu vou subestabelecer. Não quero mais ser advogado de vocês. Uau. É o que tinha que fazer, né? E Sim, eles falaram, vou procurar sim, pois procura. Quando tiver o nome, me fala que eu subestabeleço. Aí eles saíram. Quando vai estar saindo na porta, o Danilo disse assim, só que vocês vão me pagar o que vocês devem. Ele disse assim, o que nós lhe devemos, doutor? Aí disse assim, o serviço que eu fiz até aqui. Aí tanto a mãe como o filho deram aquela risadinha, né? E disseram assim, esse dinheiro você não vai gastar não, doutor. O Danilo entendeu que não ia pagar. Ali já era uma ameaça. Quem falou isso foi o filho. O filho. É. E a mãe conivente com tudo? Aí o Danilo disse assim, vocês vão pagar assim que eu vou mandar o oficial de justiça lá na casa de vocês. E eles saíram sorrindo. Foi o último contato que ele teve com essa pessoa. E eu estava em Goiânia, tinha feito uma cirurgia, e ele pega e me passa uma mensagem, o mandante. Luzia, o teu filho que nós contratamos para ser advogado nosso, tá advogando é contra nós. E eu, o que foi? Não, porque não sei o quê. E ele contou um pouco da história, né? Aí eu digo, não, eu tô indo embora amanhã e chegar aí a gente conversa. E quando eu cheguei, o Danilo não estava em casa, eu já fui direto lá, né, para saber da história. Aí eles me contaram essa história do jeitinho que eu estou contando para vocês. E eu até falei, eu digo, olha, eu espero que esse episódio não venha prejudicar a nossa amizade aí de 12 anos. Não, tudo bem. Aí continuou aquelas mensagenzinhas de bom dia, tal, a mãe dele e ele. Aí quando foi um dia, ela passou uma mensagem para mim. Foi logo no início de março. Ela disse assim, olha, teu filhozinho aí com cara de anjo anda falando do meu. Mas ele que aguarde, ele que aguarde. Fulano tá viajando, quando chegar, ele vai se ver, vai ter o dele. Falando para vocês. E eu com medo do Danilo pegar a mensagem, deletei. A partir daquele momento, os dois também me deletaram. Aí eu não tive mais contato.
Meu Deus. E eu achei que tivesse resolvido, entendeu? Mas não resolveu. E o que foi apurado, ele contratou 3 policiais, 2 na ativa e um que não estava na ativa, tinha sido afastado, para dar fim no meu filho. E eu acho que eles tiveram um pouco de dificuldade, porque assim, o Danilo, a gente saía junto para o serviço, voltava junto, ia para a igreja junto, ia para o supermercado junto, então sempre estava junto. Então acho que eles não viram assim que tinha jeito de pegar ele, porque não era só chegar e matar, era sumir com ele, ninguém nunca mais tem notícia. Aí veio um, no início de julho. Aí chegou no escritório, estava até não sei se eu posso citar nome, né? Uma das advogadas estava lá. Acho que não é bom não, né? Uma das advogadas estava lá e chegou essa pessoa, que já era um da quadrilha. Aí perguntou por ele. Aí disse assim, ele não tá, mas eu vou ligar para ele. Aí o Dani, ela ligou, né? Aí disse assim, o que é? É cliente novo? É possível cliente, que eu nunca vi ele aqui. E o Danilo foi correndo. Aí chegou lá e falou, não, é porque eu sou de Gurupi, tenho um inventário para fazer, tem umas terras aqui por rumo de Filadélfia. Como você é corretor e avaliador, queria que você fosse lá dar uma olhada nas terras. Aí quando o Danilo falou, vamos assinar aqui o contrato, tal. Não, final do mês eu estou vindo com meus irmãos e a gente assina tudo junto. Então o Danilo foi, não é que ele caiu na emboscada, ele foi. Aí durante esse mês, o cara ficava ligando, doutor, até o final da semana a gente chega. Aí quando chegava pertinho, falava, doutor, não vai dar para ir. A gente vai marcar outra data, eu lhe ligo. E criou aquele vínculo, sabe, aquela comunicação. Então ele foi, não é que ele caiu na emboscada, foi inocente. Não é, já tinha aquele vínculo de cliente, possível cliente. E é justamente esse pessoal que combinou com ele para pegar lá no Atacadão. Justamente esse pessoal. 3. Mas que quando ele entrou no carro, disse que eles disseram, tinha um no banco da frente, aí disse assim, não, doutor, você vai sentar aqui na frente, doutor anda na frente. Aí ele passou para trás, deixou o Danilo na frente. E pela investigação, essa chamada foi minha. Acho que deu 2 toques. Acho que quando ele foi atender o telefone, eles, ainda ali no Jardim das Flores, diz que o Danilo, ele foi campeão de jiu-jitsu por 3 anos consecutivos. O Danilo, força ele tinha, técnica ele tinha. Mas dentro de um carro, com as armas apontadas para ele. E o carro ainda é daqueles que travam. Diz que ele lutou. Eles não conseguiram dominar o Danilo e deram 2 tiros na nuca dele, queima-roupa. Dentro do carro? Dentro do carro. Ele foi morto dentro do carro já? Dentro do carro. Aí eu passei o dia lá ligando e passar mensagem. Danilo, homem de Deus, cadê você? E ligava e nada. Chegou 6 horas, ele não apareceu. Aí eu fui embora para casa, cheguei lá, continuei ligando. Nem sinal. E o celularzinho só um pauzinho. Aí quando deu 7h30 para 8 horas, eu digo, tem alguma coisa errada. Aí meu coração chegou, tem alguma coisa errada. Aí eu liguei para minha sobrinha, eu digo, Cris, olha, tem alguma coisa errada com o Danilo. E ela, que foi, tia? Que ela é advogada. Aí eu digo, olha, ele passou o dia sumido. Não atendeu ligação, não deu notícia nenhuma, não me falou nada. Porque quando ele ia viajar, nem que fosse para a cidade de perto. Mãe, estou indo ali em Vanderlândia, estou indo ali no pé do morro. Já eu chego, eu vou chegar para o almoço. Sempre ele falava, nesse dia ele não falou nada. Aí, porque assim, quando ele ia assim, viagem rapidinha, que ele não falava, porque ele ia e voltava no mesmo período. Que era o caso, ela era só olhar as terras, voltava no mesmo período. Ela correu lá para casa, aí ela pegou assim, tia, eu liguei cedo para ele, porque a gente tem uma ação lá em Tocantinópolis. Aí eu liguei para perguntar para ele se era eu ou ele que ia. E ele falou que estava indo em Filadélfia, quando chegasse, conversava comigo. Aí eu digo, Cris, pois eu ouvi uma ligação. Aí eu contei e estava indicando. E eu liguei logo para o meu irmão, para os meus irmãos, né? E eles vieram e nós fomos lá no Atacadão, olhamos, procurando, que estava de moto, procuramos a moto, não achamos. Corremos no Atacadão do Campeiro, que falou só Atacadão, não estava. E nós ficamos até meia-noite procurando. Fomos na porta do escritório, fomos na delegacia, fomos em tanto lugar e não achamos ele. E eu passei a noite ali na porta, com o coraçãozinho apertado, orando a Deus para nada ter acontecido. Olhando para aquele portão, esperando aquele portão abrir. Aí quando amanheceu o dia, aí eu liguei para uma colega minha que é oficial de justiça lá em Filadélfia, perguntei se ele tinha andado por lá.
Ela disse assim, não, ele não andou, Luzia, porque ele é uma pessoa que quando ele chega chama a atenção de todo mundo. Então ele não andou. Bonito, né? Ele é bem... Aqui só andou umas 3 pessoas e ele não andou aqui. Aí corri para a delegacia. Cheguei lá, abri o BO, aí começou os boatos. Não, ele foi para a fazenda do pai dele. Eu digo, ele não ia fazer uma viagem de 700 quilômetros sem me avisar, né? Exatamente. Aí eu liguei para o pai dele, e o pai dele já veio. Liguei para o delegado da Polícia Federal, depois que eu fiz o BO, liguei para o Quezado, aí começou a juntar gente, procurando ele na estrada de Filadélfia. E eu, na minha cabeça, eu digo, será que ele sofreu algum acidente, como é moto em alta velocidade, a moto caiu lá longe, as pessoas passam e não vê. Então eu estava nesse intuito que era acidente. Pensando, Mesma coisa. Quando chegou em Bielândia, tinha uma câmera que pegava, e eles olharam as câmeras, ele não passou lá. De moto, não. Então, tanto é que eles nem procuravam depois de Bielândia. Tem que ser pra cá. E entrou minha angústia, entrou meu sofrimento. E eu orava, só dizia, Deus, eu não aceito ele morto, não aceito, não aceito. E as coisas não é assim, pastor, porque quando eu digo, Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos, e tudo seja feito conforme a tua vontade. Então tinha que ser a vontade de Deus e não a minha. E eu queria que prevalecesse a minha. Então eu orava, só falava isso, eu não aceito, eu não aceito. E o pessoal continuaram procurando naquela região. Aí quando foi quinta-feira, eu estava muito fraca, porque eu não dormia e nem comia. Só bebia água, porque toda hora alguém chegava com água. Eu estava muito fraca mesmo, até para ficar de pé. Aí eu orei a Deus e falei, Senhor, me deixa de pé, que eu ainda tenho uma filha e 2 netos, na época era 2. Eu digo, traz meu filho, do jeito que ele tiver. O que tiver acontecido, eu vou entender que foi da tua vontade. Mas traz meu filho e me tira dessa angústia. Porque, pastor, não tem coisa pior do que uma angústia, uma incerteza, ainda mais se tratando de filho, gente. Olha, eu perdi mãe, perdi pai, perdi cunhada, perdi tio, mas nada se compara, nada. Não dá nem para descrever uma dor da perda de um filho. Ainda mais assim, do jeito que morava só eu e ele. E ele era muito cuidadoso comigo. Na igreja eu sentava, e ele passava o braço aqui e eu encostava. Aí, às vezes, na hora de ficar em pé, ele, mãe, vamos ficar em pé. Eu digo, minha filha, tá tão gostoso aqui. E ele, não, mãe, vamos. Era assim. Ele gostava de sair comigo, de viajar, essas coisas, tudo a gente fazia junto. Tudo era conversado, tudo era combinado. Aí eu fiz essa oração, sabe? Senhor, traz ele do jeito que ele tiver. Eu vou entender que foi a tua vontade. Isso foi na quinta-feira. Quando foi sexta-feira de manhã, na sexta-feira à tarde, o pai dele saiu para procurar. Disse que ele já levava comida, levava água, achando que ele estava no cativeiro, alguma coisa assim. Disse que ele dava cada grito, chega as árvores tremiam, chamando ele. Aí disse que ele estava na Fonte, na época, novinho, nunca tinha dado problema. Aí quando ele passa ali depois dos cocos, tem uma estrada que sai em Nova Olinda. Aí ele falou assim, no carro estava o cunhado dele, que é dono de oficina, e dos bons. Estavam os mecânicos todos em cima. E tinha muita gente com ele. E quando ele entrou uns 200 metros, o carro simplesmente parou. Sério, Luzia? Aí os mecânicos olharam, não, tá tudo ok. Olha, não tem nada errado não, dá partida, não dá nem sinal. Meu Deus, Luzia. Aí quando ele estava ali naquela agonia de arrumar o carro, ele viu uma chacrazinha, assim, uma cobertura, como que era um morador. Aí ele foi até lá, ó, gente, tem uma chácara ali, vamos lá ver se eles souberam de algum movimento por aqui. Aí chegou lá, contou a história e pediu, olha, se vocês ouvir ou ver algum movimento estranho, você liga nesse número. Aí quando foi sábado de manhã, que morava o pai, a mãe e um filho de 16 anos. Aí disse que ele estava ali no terreiro, umas 9 horas mais ou menos. Aí comigo disse assim, pai, para ali está um movimento de urubu. Eu lembrei daquele pai procurando o filho. Aí o pai dele disse assim, meu filho, o que tu tá fazendo? Vai lá, vai ver o que é. Mas na cabeça do pai era algum animal que tinha morrido, deles meio um porco, algum bezerro. E o menino foi, quando o menino voltou assombrado do que viu. Aí ligaram para a polícia.
Eu fico pensando assim, pastor, a gente cria um filho com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, que é certo, que é errado, não sobe que você cai, não se machuque. E ter um fim desse, gente. Eu passei, foi tempo que quando eu via qualquer pássaro voando, eu não queria olhar. Quando eu via um urubu, eu lembrava, digo, meu Deus, será que ele ajudou? Então é coisa assim que machuca demais. Passei quase 2 anos sem comer carne, que eu lembrava da cena. Eu não quis ver ele. Eu não quis, porque eu queria ter a lembrança dele como ele era. Eu não queria ter aquela lembrança daquela carcaça, sabe? Aí... Isso já se fazia 3 dias. 5 dias. 5 dias. Aí disseram assim, quando foram dar notícia, meu irmão, o Marcos, né, muito sábio, ele chegou e disse assim, minha irmã acharam um corpo, mas não sabe de quem é, mas tem outra pessoa desaparecida. Quer dizer, ainda deixou uma esperança no meu coração. Aí depois mandaram perguntar, tiraram uma foto de um sapato social e me mostraram se era dele. Pastor, quando é assim, parece que o subconsciente da gente não quer aceitar. Aí eu dizia, ele tem um sapato igual esse, mas esse aí tá muito velho. Claro, sereno, sol, bosta dos coisas lá e tudo, tava velho. Aí eu digo, não, mas não é não, ele tem um bem parecido, mas não é esse aí não. Aí depois ele tá vestido uma cueca assim, assim. Eu digo, não, ele tem uma grafitezinha, mas a listinha é assim, na horizontal. Aí chegava com outra coisa, nada eu aceitava. Aí disseram, não, então pega o passaporte dele, que a gente vai fazer o exame. Aí ficaram fazendo esse exame de 10 horas até 5 horas da tarde. Aí veio a notícia que era ele mesmo. Pastor, foi 3 dores assim que eu nunca vou esquecer aquela sensação. Nunca, nunca. Se fosse um choque elétrico, acho que não era tão grande daquele jeito. Primeiro é a perda, por si só já é grande. Segundo, a forma, que eu não sei se eu dou adjetivo de nojenta, diabólica, que foi. E terceiro, saber por quem foi. Uma pessoa que você considerava. Uma pessoa que você... Então, para mim foi assim, fui triturada, literalmente. Aí, quando acharam que estava nítido que tinha sido um assassinato, aí todo mundo só falava em vingança, seja quem for, vou matar, vou matar. E aquilo eu comecei a pensar em Deus, ouvindo aquelas pessoas falar, eu comecei a pensar em Deus. Eu digo, gente, Deus foi tão bom comigo a vida toda, e as coisas que eu pedi eram tão rápidas, Ele atendia. Aí quando eu fui lá para o Jardim das Paineiras, onde foi o velório, aí o corpo não tinha chegado ainda. E eu fiquei sentada lá fora, as pessoas vinham e tal. E chegou um moço, deveria ter uns 60 anos, acho que era advogado, estava de terno. Ele chegou, me cumprimentou e falou assim, Dona Luzia, seja quem for, é um homem morto, porque o meu vou matar. Naquela hora eu parei assim, sabe? Eu olhei para ele e falei, meu senhor, se você tiver consideração pela minha pessoa, e se você quiser honrar o Danilo, não faça isso. Porque você vai estar tirando uma pessoa, assumindo o lugar dele e não vai trazer o Danilo de volta. Não faça isso. Aí ele me olhou assim e saiu. E eu fiquei, meu Deus, tanto de gente está falando de matar essa pessoa. Quem será, meu Deus? Não sei o quê. Eu comecei a pensar em Deus. Eu digo, Senhor, não vou deixar. Que depender de mim, não vou deixar tirar outra vida. E quando eu entrei naquele salão, eu não senti o chão. Eu estava assim, flutuando, assim, parecia que eu estava assim. E tinha um banner. Não sei se você lembra do banner. Que o caixão era fechado e fizeram um banner e colocaram lá. E eu comecei a olhar para aquele banner e parece que ele estava falando comigo, assim. Parecia assim que ele estava... E ali eu comecei a olhar, sabe? Mas quando eu olhava para ele, eu pensava em Deus. Tanto que Deus tem sido bom comigo. Porque quando o Danilo morreu, eu não tinha um centavo, nem um centavo. E eu fiquei na casa da minha irmã. E minha irmã perguntou, e começou a chegar gente de fora, sabe? De São Luís, de Marabá, de Goiânia, de Palmas, e tudo lá para casa dela. Essa assim, minha irmã, tá chegando muita gente, eu não tenho suprimento, porque eu não recebi minha aposentadoria.
Tu ainda tem ticket? Eu digo, não, acabou. Mas pega emprestado qualquer pessoa aí. Deus testa a gente também, a nossa fé. Pegam qualquer pessoa, depois eu pago. Ela falou com 4 pessoas, nenhuma tinha. Aí ela falou para mim, não consegui. Aí eu fui pro banheiro, eu digo, Senhor, veja a minha situação, Senhor, me supre. Me supre, Senhor. Pois eu pedi assim para Deus botar uma pessoa para arrumar o dinheiro. E Deus tinha muito mais do que isso. Foi uma colega minha me visitar e perguntou de que eu precisava. Mas eu quero ajudar, o que tu tá precisando? Eu digo, só quero achar meu filho, só isso. Ela, não, mas eu quero ajudar. Pastor, passou um pedaço, ela chegou uma caixa lá, uma caixa grande, um bocado de sacola. Era ovo, era queijo, era arroz, era farinha, era banana, um monte de coisas. Daí então, todo mundo que chegava na minha irmã chegava com a sacola. Quase todo mundo, fazia todo mundo, quase todo mundo. Era leite, era frango, era pão, era tudo. Chegava com... A mesa ficou posta o dia todo. E eu lá dentro do quarto não me atentei. Depois mandei chamar minha irmã. Eu digo, e aí, como é que tá? Minha irmã não se preocupa não, que eu não estou tendo mais nem lugar para guardar. A geladeira encheu. Como que eu vou contra Deus, não é? Aí quando acharam o corpo e tudo, 5 horas, eu digo, meu Deus, e agora? Tem que fazer o enterro, como é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro. Vou de novo pedir para os outros. E eu estava aqui orando para Deus dar uma luz, como que eu ia fazer, pagar caixão, pagar cemitério, pagar tudo. Aí meu irmão chegou, eu digo, meu irmão, vai lá na funerária tal, fala com fulano de tal, para liberar tudo, que depois eu pago para ele. Ele disse assim, minha irmã, não se preocupa não, tá tudo pago, tá tudo arrumado e tudo pago, você não vai gastar com nada. Amém. Você acredita? Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí quando eu estava ali, olhando para ele, eu pensando, eu digo, a gente é muito egoísta, que eu até falei isso lá em público, depois que o pastor levou a palavra, eu falei, Senhor, se é da tua vontade, está tudo certo. Eu estou te devolvendo. Um homem feito, um homem de caráter. Porque a gente é muito egoísta quando a criança nasce. É um presente de Deus, tanto é que a pediatra vem com aquele pacotinho e entrega para você, igualzinho um presente. Eu digo muito obrigado, Senhor, tu ter deixado eu cuidar 29 anos desse presente, com muito amor, com muito carinho. Eu fui amada, amei, e hoje eu estou te devolvendo. E aquilo, continuando, veio na minha cabeça as pessoas querendo matar quem fez. E eu falei assim, eu digo, e na presença de todo mundo, eu quero liberar perdão no meu coração para a pessoa que fez isso. Uau. Porque estava nítido que era um assassinato, que era um homicídio. Eu digo, eu estou liberando perdão no meu coração. E eu libero esse perdão também, mais por mim, porque eu não quero meu coração carregado de ódio, de vingança, de rancor, de tristeza. Pastor, foi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, foi a liberação daquele perdão. Aleluia. Foi a liberação daquele perdão. Quando eu terminei, que sentei, me deu sono. Coisa que eu não sentia há 5 dias. Me deu sono. Chamei meu irmão e digo, eu tô com sono. Aí ele me levou lá para o apartamentozinho, lotado. Aí ele me levou para o carro, deitou o banco, eu dormi 1 hora. Mas foi um sono pesado. Quando acordei com fome. E aquela angústia, aquela coisa que eu tinha, desapareceu. Aí eu fui para a cozinha. O que é o perdão? Quando eu fui para a cozinha, encontrei minha cunhada. Minha cunhada, o que tem para comer? Que eu estou com fome. Ela ainda falou assim, Glória. Aí pegou um caldo, pegou torrada, eu comi. Quando eu estou comendo, o Gustavo, filho do Danilo, chega. A mãe do cemitério. E eu, naquela hora, até esqueci que estava velando meu filho. Sorri e fui lá receber ele. Isso é a graça de Deus. Luzia, é o seguinte, eu quero pedir licença a você, eu quero interromper o nosso podcast aqui agora, porque, para não ficar muito longo, nós vamos continuar no nosso próximo episódio, tá? No 14º episódio. Gente, nos perdoe, mas está tão gostosa, emocionante essa história, muito marcante a história da Luzia. Eu peço perdão, eu quero te aguardar para o próximo episódio, tá bom? No dia 20/1. Eu quero agradecer a Deus
e aos nossos patrocinadores, a Visão Transporte, o Design Móveis e Decorações, Marco Construtora e Empreendimentos da cidade de Marabá, a Aranet Telecom, a Íntimos Cosmético e a Ótica Visão. Tá bom, Luzia? Então, assim, eu quero louvar a Deus pela sua vida e eu quero aguardar o pessoal para o próximo episódio, beleza? Pode ser? Amém, pastor, pode sim. A gente vai continuar essa história. Conte Amém? comigo. Aguardo você, pessoal. Não perda, hein?